E ao sentar, abra aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 6, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 6, todos acharam, amém? 2 Coríntios fica logo depois de 1 Coríntios, para ficar mais fácil aí para você achar, não sei se ajuda, né? Mas 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 3, os irmãos acharam? Diz assim o texto da Bíblia, na versão da NVT, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 3, Paulo escreve assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, não tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós. E por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse belíssimo texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Irmãos, estamos diante de um texto em que Paulo, no finalzinho da sua vida, vai escrever essa carta exatamente para fortalecer a fé daqueles irmãos e irmãs que ali estavam e estavam meio que incertos da sua vida cristã, da sua vida com Deus e tantas outras coisas que o estavam cercando naquele momento. E Paulo, nessa inconstância, essa inconstância a qual os irmãos e irmãs daquela comunidade de fé estavam vivenciando, estavam lidando com as incertezas da vida, Paulo vai sustentar uma afirmação para que eles pudessem avaliar a sua vida ou reavaliar a sua fé. Paulo está falando aqui exatamente de marcas que formam o caráter de um servo de Deus. Paulo está falando aqui de que muitas vezes na nossa vida, o que vai determinar que nós somos servos de Deus ou verdadeiros servos do Senhor, são as atitudes que nós tomamos ao longo da nossa jornada cristã, da nossa vida como um todo. É por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre isso, no versículo 4 ele diz assim: em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos do Senhor. Ele diz: em tudo que fazemos, toda a minha prática, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, mostram que nós somos servos do Senhor. A partir disso, a partir desses conceitos e desses princípios. E eu queria usar essa afirmação bem categórica de Paulo, que você sabe que Paulo está escrevendo essa carta para uma comunidade muito difícil, que vivia na inconstância, que vivia na verdade sem essa certeza, se era servo de Deus, se não era servo de Deus, se valia a pena ser servo de Deus, se não valia a pena ser servo de Deus. Eles viviam nessa inconstância e Paulo, através da sua própria vida, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele passou, ele diz assim:
Nós, tudo que fizemos, mostramos nas nossas atitudes que somos servos do Senhor. E eu queria falar sobre isso, sobre essas marcas que nos transformam e que nos tornam servos do Senhor, verdadeiros servos do Senhor. Quando nós falamos em marcas, nós falamos de coisas que nos diferenciam. Tem pessoas que vivem em função e são atraídas pela marca. Uma marca dá status para você, uma marca de dar poder, uma marca diz para você e diz para cada um de nós quem pode e quem não pode. Uma marca nos diferencia na sociedade. E pensando nisso, através de todas essas ilustrações que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, ele está querendo dizer que existe uma marca que precisamos nos orgulhar em ter, ainda nos dias de hoje. Existe algo, uma marca que está na nossa vida, que nós precisamos ter alegria, orgulho em possuir. E essa marca que ele coloca aqui, é uma marca de servo de Deus. Nós somos marcados com isso. A partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, e que eu passo a deixar esse Cristo agir na minha vida, eu sou marcado por esse Cristo, que me torna um servo de Deus. E claro, não desmerecendo nenhuma das profissões que existem no mundo, todas as profissões são dignas de respeito. Mas ser servo do Senhor está acima de tudo isso. Nenhum título que nós conquistarmos aqui nesta terra será tão importante quanto ser servo de Deus. Nenhuma posição social que alcancemos na nossa vida, nenhuma posição, nenhum status, se eu posso alcançar o topo da pirâmide social, mas isso não vai ser mais importante do que ter o maior de todos os títulos, que é o título de ser servo do Senhor. E isso Paulo estava tentando dizer para uma comunidade em que estava em desenvolvimento. E quando Paulo escreve a sua carta a esta comunidade, citou algumas marcas de verdadeiros servos. Paulo está dizendo assim: o que vai determinar que você é servo de Deus não vai ser o seu discurso, até porque em Corinto tinham pessoas e líderes religiosos que tinham discursos muito fluentes, tinham discurso muito empolgante, muito importantes. Um deles era Paulo, por exemplo. Tanto é que eles viveram nessa discussão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então ali naquela comunidade existiam pessoas que faziam a diferença através do discurso. E Paulo diz assim: não é o meu discurso que vai me tornar um servo do Senhor, não é o meu conhecimento, não é o diploma que eu coloco na minha parede, mas o que vai determinar que eu sou servo de Deus, vai ser a minha atitude frente à vida. Aquilo que as pessoas olham em mim, observam na minha vida, é isso que vai determinar. Eu queria abrir um parêntese para dizer para você o seguinte: olhando para muitas pessoas, é por isso que nós não podemos determinar ou julgar as pessoas por aquilo que estamos vendo. A ideia aqui é você olhar para a sua vida, porque temos mania, no momento em que estamos expondo o texto bíblico, da gente pensar em algumas pessoas, mas o texto aponta para a nossa vida. Só que eu, você, cada um de nós, não temos condições de olhar para uma pessoa e dizer assim: essa pessoa é serva do Senhor. Por que eu não posso dizer isso? Porque eu não conheço o coração de ninguém. Eu não posso olhar para uma pessoa. Agora, quem é que pode determinar isso na minha vida? Quem é que pode dizer para mim que eu sou servo do Senhor? As pessoas que convivem comigo. Tem pessoas que a gente olha assim: nossa, aquele irmão é uma bênção, né? Leva para casa. Nossa, aquela irmã é uma abençoada, que maravilha. Vai conviver. A única pessoa que tem condições de dizer que somos servos ou servas do Senhor são as pessoas as quais convivemos com elas. São as pessoas do nosso trabalho. Eu até fiz uma brincadeira aqui recentemente, dizendo assim: se eu fosse no seu trabalho e perguntasse quem você é lá, o que você acha que iriam dizer? Alguns vão dizer assim: e era crente essa pessoa mesmo? Você até crente, nem sabia que você era crente. Porque as pessoas que convivem conosco, elas têm uma impressão de nós.
Nós podemos esconder e camuflar por algum momento, mas não podemos fazer isso a vida toda. Alguma coisa escapa, e aí as pessoas que convivem conosco, elas sabem se somos servos de Deus ou não. Na igreja é muito difícil, porque a gente se encontra dominicalmente, alguns só na ceia, né? Então a gente não tem como dizer que a pessoa é servo do Senhor ou não. Mas a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, existem umas marcas que nós podemos nos reavaliar. E aqui ele vai mostrar quais são as marcas do verdadeiro servo do Senhor, o que nos caracteriza como servos. E aí eu queria destacar algumas coisas nesse texto. A primeira delas, Paulo vai dizer assim, versículo 4: em tudo o que fazemos, mostramos que somos servos de Deus. E ele vai dizer o que é que ele fez: suportamos pacientemente aflições, privações e calamidade de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Paulo está dizendo assim, sabe, um verdadeiro servo do Senhor, a marca de um verdadeiro servo do Senhor, é que um verdadeiro servo do Senhor consegue suportar dias insuportáveis. Paulo está citando coisas aqui, que dificilmente muitos de nós conseguiríamos nos manter. Paulo está citando uma lista de coisas que eles enfrentaram, que para muitos seriam insuportáveis. Mas Paulo está dizendo assim, sabe o que é que me caracteriza como servo do Senhor? Sabe qual é a marca que eu carrego? Sabe por que é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus autêntico, verdadeiro? Porque eu consegui suportar os dias, os quais eram insuportáveis, mas eu resisti. Eu olhei para trás e eu não entendi o porquê é que eu suportei essa vida, essas coisas que me fizeram e me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Foram dias difíceis, insuportáveis, mas eu venci. E por que eu venci? Porque o que me caracteriza como servo do Senhor é que quando nós passamos por dias que nós não gostaríamos de passar, dias que muitas vezes tiram o nosso sono, dias que muitas vezes tiram a nossa concentração, dias que nos jogam para baixo, que nos desanimam, que tiram a nossa esperança, esses dias nós conseguimos suportar. Esses momentos que tentam destruir a nossa vida, nós conseguimos suportar. E por que nós conseguimos? Porque nós somos servos de Deus. E um servo de Deus, ele resiste. Um servo de Deus, isso não significa que ele não pense em desistir, tá, gente? Isso não significa que ele não pense em jogar tudo para o alto. Mas ele não faz porque ele é servo de Deus. Paulo cita aqui um monte de coisas. Paulo vai dizer assim: passei por aflições, privações, calamidade, fui espancado, eu fui preso, eu enfrentei multidões furiosas que tentaram me matar, trabalhei até exaustão, suportei noites sem dormir e passei fome devido a tudo isso. Mas aí Paulo olha para trás e diz assim: nós vencemos, nós conseguimos nos sobrepor. Por quê? Porque uma marca de um servo do Senhor é aquele que suporta esses dias que são insuportáveis. Dias insuportáveis insistem em permanecer na vida da gente. Dias insuportáveis são longos. Existem tempestades que se aproximam de nós e que parece que gostam tanto de nós que não querem sair. A tempestade se apaixona pela gente. A tempestade tem a gente como amigo íntimo. Você acorda, está a tempestade do seu lado. Você se levanta, a tempestade toma café com você. Eu não estou falando da sua esposa não, tá? Eu não estou falando da sua esposa. Dê o nome da sua tempestade o que você quiser. Mas eu estou falando, gente, isso é em tese, tá? Isso é ilustração. Mas tem tempestades que insistem em permanecer na nossa vida. E nós muitas vezes não conseguimos lidar com esses momentos,
E às vezes até a gente diz assim: eu queria dormir, só acordar quando tudo isso passar. E esses são dias dolorosos, são dias difíceis, porque tira de nós a qualidade da nossa vida. São dias que nos espremem, são dias que parecem que insistem em permanecer por muito tempo na nossa vida. Mas Paulo diz assim: olha, eu enfrentei tudo isso, mas como servos do Senhor, somos capacitados por Deus para suportar pacientemente as aflições da nossa alma. Tem dias que estamos sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Tem dias que estamos esbanjando sorriso de simpatia para as pessoas, mas nossa alma está angustiada, a nossa alma está fazendo um pedido de socorro. Tem dias que noites são longas, que a tempestade é duradoura, que as coisas da nossa vida tendem a insistir em permanecer. Aí Paulo diz assim: um verdadeiro servo do Senhor consegue. Ele não sabe como consegue. Ele só olha para trás e diz: meu Deus, como foi que eu consegui vencer tudo isso? Porque eu sou servo de Deus. E quando eu sou servo de Deus, eu choro, eu passo por dias dolorosos, difíceis, eu questiono, mas eu não desisto, porque eu sou servo de Deus. Mas uma outra coisa que esse texto vai dizer, e eu achei extraordinário, o versículo de número 6, ele vai dizer assim, versículo de número 6, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. O que Paulo está dizendo assim aqui é que o verdadeiro servo não permite que as circunstâncias adversas modifiquem as suas qualidades. Paulo está dizendo assim: existem algumas qualidades em mim, existe um caráter cristão em mim, que embora eu passe por algumas circunstâncias adversas, eu não sou contaminado por elas. Existem situações que eu vivencio, que não vai tirar de mim o brilho. E ele vai dizer com todas as letras: as circunstâncias adversas não modificaram quem eu sou, o meu caráter. Pode ter transformado minha forma de ver a vida, mas não influenciou no meu caráter. Eu continuei sendo o mesmo. Eu continuei tendo pureza, entendimento, bondade, paciência, porque são coisas que existem em mim que não podem sair por causa das adversidades. Por que Paulo está dizendo isso? Que muitas vezes no meio do sufocamento da vida, nós deixamos de ser quem somos. No momento de aflição, nós erramos. No momento de aflição, nós deixamos de ser puros. No momento de aflição, nós deixamos de ter entendimento, que é a palavra aqui, ou discernimento, que é traduzido no grego. Nós deixamos de ter bondade dentro de nós. Existem pessoas que quando a vida bate, ela se torna endurecida, ela se fecha, ela se torna rancorosa. Ela despeja toda a sua maldade no outro, ela não mede as palavras para falar com o outro, ela joga toda a sua angústia no outro. As adversidades desconfiguraram o caráter dela. E claro que é muito difícil isso, porque quando nós estamos passando por adversidades na vida, e quando ninguém nos ajuda a atravessarmos essas adversidades, nós nos fechamos mesmo, nós não confiamos em ninguém. Nós não queremos abrir o nosso coração para ninguém. E aí nós perdemos a nossa essência. E aí, quando nós estamos estudando o livro de Jó, quando o inimigo tira tudo de Jó, Deus, em diálogo com o inimigo, diz assim: você observou meu servo Jó? Mesmo você tendo tirado tudo dele, ele continuou sendo íntegro. Mesmo quando você arrancou dele as coisas mais importantes da vida, ele não perdeu a sua identidade. Ele continuou sendo quem era. Ele continuou sendo servo. Ele continuou agindo da mesma forma. Ele não se desconfigurou por causa das adversidades. Não tirou dele o brilho de ser servo de Deus. E mesmo quando todos abandonaram, ele permaneceu.
porque ele era servo. O que Paulo está dizendo é: não deixe que as adversidades da vida, que as lutas da vida desconfigurem quem você é. Não deixe que as lutas da vida mexam no seu caráter de tal forma que você perca a identidade de ser servo de Deus. Não deixe que as adversidades da vida endureçam o seu coração, porque as adversidades servem para nos quebrantar. Mas existem pessoas que quanto mais a vida bate, mais endurecida ela fica, mais rancorosa ela fica, ela perde a sua essência. São pessoas amargas, são pessoas odiosas, são pessoas insuportáveis, são pessoas as quais você pode, nem consegue conversar com elas, de tanta dor que ela despeja em você de ódio. As adversidades fazem isso com muitas pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui, nós mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós. Não é porque a vida me bateu que eu vou bater em você. Não é porque a vida foi dura comigo que eu tenho que ser duro com você. Não é porque a vida me espancou, a vida me jogou no chão, que eu vou passar a humilhar você e despejar meu ódio em você. Porque as adversidades tendem a nos quebrantar e não me deixar endurecido por causa das circunstâncias da vida. Meu amado e meu irmão, o que vai me caracterizar como servo do Senhor é a forma como eu deixo a adversidade influenciar a minha vida. As adversidades mudam a minha forma de ver a vida, sim. As adversidades podem até modificar o meu comportamento frente àquilo que eu era, e eu fui transformado no processo. Mas ela não pode desconfigurar quem somos, porque aquilo que somos é a essência que Deus colocou dentro de nós. Não permita que a adversidade te transforme numa pessoa amarga, mas transforme você, eu, cada um de nós, em pessoas quebrantadas. Se a gente olhar isso pela vida do apóstolo Paulo, você vai entender exatamente o que a gente está falando. Quem era Paulo, gente? Cita uma característica de Paulo antes da conversão. Cita aí. Perseguidor de quem? Dos cristãos. Paulo tinha esse rancor dos cristãos. Paulo tinha essa incerteza de que se aquele povo ali era um povo do bem, e ele mandava perseguir, ele mandava matar aquelas pessoas. E aí de repente ele tem um encontro com Jesus, e depois que ele teve um encontro com Jesus, tudo aquilo que ele fez aconteceu com ele. Paulo foi perseguido, Paulo foi odiado, e Paulo foi morto por causa do evangelho de Jesus. Mas mesmo vivendo tudo isso, Paulo não se transformou numa pessoa amarga. Às vezes nós questionamos o fato, e Paulo também poderia questionar, de dizer assim: a minha vida estava ruim, complicada, eu me converti e ficou pior. Você já ouviu isso, gente? Rapaz, eu estava passando por uma situação tremenda na minha vida, complica, aí eu me converti, e sabe que o negócio piorou? Ficou mais difícil. Paulo tinha tudo para jogar tudo para o alto, mas ele diz assim: eu não permiti que isso mexesse na minha essência, porque eu sou servo do Senhor, e eu carrego essa marca comigo. E tem uma outra coisa que esse texto vai dizer, versículo de número 8, Paulo vai dizer assim: servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. E Paulo nos ensina que um verdadeiro servo aprende a retribuir o mal com o bem. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Eu vou repetir o texto. Paulo está dizendo assim: servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Paulo está dizendo: eu fui chamado por Deus para servir, e eu vou servir
mesmo que as pessoas não me valorizem. Eu vou servir mesmo que as pessoas não me honrem. Eu vou servir mesmo que as pessoas me maltratem. Se elas me maltratarem, eu vou retribuir com o bem. Talvez essa seja uma característica mais difícil de se viver de servo do Senhor. Olhar para aquelas pessoas que um dia fizeram algo contra nós. Olhar para aquelas pessoas que um dia desceram críticas pesadas sobre a nossa vida. Olhar para aquelas pessoas que um dia nos difamaram, que um dia falaram coisas que nós não fizemos, que nos acusaram de coisas. Um dia nos depararemos com pessoas que vão fazer isso conosco ou que fizeram. Mas como é bela a vida, porque ela gira. E aquelas pessoas que um dia nos humilharam, nos maltrataram, um dia elas vão depender de nós. E aí vai chegar um momento de eu ter duas escolhas: ou eu retribuo com a mesma moeda, ou eu pratico a bondade. E aí Paulo diz assim: retribua o mal com o bem. Essa é uma das coisas mais extraordinárias da vida cristã. Pensar naquelas pessoas que fizeram tudo contra nós, e de repente essa pessoa se deparar conosco e dizer: eu preciso da sua ajuda. Você dizer assim: agora é a minha vez. Eu sabia que Deus era fiel. Eu sabia que Deus ia te colocar na minha frente. Eu sabia que você ia vir até a mim para eu poder te abençoar, para eu poder fazer o bem para você. Pastor, isso não é ser besta? Pastor, isso não é Deus querendo que a gente faça mesmo o que eles fizeram com a gente? Será que não, é a oportunidade que Deus está nos dando de dizer: você é diferente. Mas pastor, eu ainda olho para a pessoa e ainda sinto aqueles calafrios, sabe? Tem pessoas que são terríveis, né? Tem pessoas que você olha para ela, você, meu Deus, está carregada. Diz que é carregado. Enfim, mas aí essa pessoa vem até você, e você sabe o que ela falou, você sabe o que ela fez, porque você olha para o seu corpo e vê as marcas, você olha para a sua vida e vê as feridas que essas pessoas deixaram. Mas Paulo diz aqui: nós servimos, quer as pessoas nos honrem, quer elas nos maltratem. Nós aprendemos como servos do Senhor a retribuir o mal com o bem. Ele escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, narrando todas essas coisas. E ele começa no versículo 9 dizendo assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que bom a gente ouvir isso, né? Paulo está dizendo: não deva nada a ninguém. Aí a gente olha para as pessoas que a gente deve, meu Deus. Mas Paulo diz: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E ele vai continuar a sua escrita da carta, falando exatamente sobre isso. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem, porque é isso que me caracteriza como servo do Senhor. Irmãos, eu acredito que você foi ferido por alguém. Eu acredito que um dia as pessoas fizeram coisas com você que você não merece. E não tem aquele negócio de que todos nós merecemos. Não merecemos, não. Às vezes passamos por coisas na nossa vida que a gente não merece. Às vezes sofremos injustiças. Às vezes sofremos humilhações que a gente não merece. Às vezes as pessoas falam coisas contra a gente que a gente não merece. Mas essas pessoas que falam mal de você, que criticaram você, que te feriram, elas vão precisar de você. Elas vão precisar de você. Mas elas vão precisar de você para você mostrar que você não é igual a elas. Porque você é servo do Senhor. Eu sei que na nossa humanidade passa um monte de coisa na nossa mente. Eu sei que o mundo, pela nossa humanidade, nós queremos sim, nós pensamos em retribuir com a mesma moeda. Mas aí a gente entende que Cristo, que eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo
vive em mim. E a vida que eu vivia na carne para querer retribuir o mal com o mal, eu vivo pela fé, para retribuir o mal com o bem. As pessoas que se aproximam de você são as pessoas que Deus envia para você servir. Quer honre você, quer maltrate você, quer elogie você, quer critique você, porque isso é uma marca do servo do Senhor. Eu queria concluir essa reflexão lendo com você os versículos 9 e 10, que na linguagem grega é uma poesia. Paulo diz assim: somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Paulo está dizendo assim: somos desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por Deus. Vivemos à beira da morte, com a sentença de morte sobre a nossa cabeça, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não morremos. Nosso coração se entristece, sim, em alguns momentos, mas sempre temos alegria. Somos pobres materialmente, fisicamente, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo conclui a sua ideia nesse texto dizendo assim, que um verdadeiro servo aprende a viver os antagonismos da vida cristã. Aquilo que ele era para destruir, eu uso como instrumento da minha transformação. Aquilo que era para desanimar, eu uso como força para poder continuar. A vida cristã é uma vida antagônica. O que Paulo está dizendo é assim: o padrão de sucesso aos olhos do mundo é diferente do padrão de sucesso aos olhos de Deus. Aquilo que para o mundo é riqueza, prosperidade e alegria, aos olhos de Deus pode ser o contrário. E aquilo que para o mundo pode ser coisas que vão nos desconfigurar e coisas que não vão nos tornar ninguém na vida, aos olhos de Deus vão nos transformar em pessoas melhores. Isso é antagonismo da vida cristã. O antagonismo da vida cristã faz eu entender que o padrão de sucesso aos olhos do mundo é muito diferente. Por isso que ele encerra a sua ideia dizendo: como nada tendo, eu não tenho nada aqui na terra, mas eu possuo tudo, que Deus é tudo que eu posso conquistar. Eu posso não ter as alegrias que esse mundo pode oferecer. Eu posso não ter tudo aquilo que eu sonhei aqui nessa terra. Eu posso passar por essa vida e um dia eu posso não ver meus sonhos realizados. Eu posso passar por essa vida e um dia eu posso não conquistar aquilo que eu tanto almejei e sonhei para mim. Mas eu tenho tudo o que eu preciso ter, porque eu tenho Deus e Ele me basta. Eu tenho Deus e Ele é suficiente. Eu tenho Deus e Ele preenche todos os espaços vazios da minha vida. Eu me torno uma pessoa bem-sucedida, eu me torno uma pessoa feliz, eu me torno uma pessoa próspera, não porque eu conquistei coisas, mas que eu tenho algo que é extraordinário, que está acima de tudo, que é Deus. É um nome que está acima de todos os nomes. Eu sou professor de um colégio particular de Vila Velha, que é um dos colégios em que a mensalidade é muito alta. O salário da gente é baixo, mas a mensalidade é muito alta. E aí, eu fico encantado com os sobrenomes. Eu gosto de sobrenomes. Tem aqueles nomes, fulano de tal Bittencourt. Eu, caramba, que nome, hein? Fulano de tal Perim, filho do dono do Perim. E eu fico encantado com o sobrenome. Aí eu olho para o meu,
É muito diferente, irmãos, quando diz assim: irmãos, vamos chegar aqui nessa noite e vamos chamar um pregador da noite. Quem é? Vamos chamar o pregador Leonardo Bittencourt. Turma, rapaz, aí é poder. Diferente do empate, diz assim: vamos chamar nessa noite, quem é o pregador? Leonardo Santos. Não tem, né? Não tem esse poder, essa força. E para completar, eu casei com alguém que se chama Silva. Santos e Silva são os dois sobrenomes mais pobres do Brasil. Raridade, é Silvio Santos, mas o nome dele não é Silvio Santos. Mas são os nomes mais pobres. Eu fico imaginando assim, se a gente tivesse filhos, como é o nome da criança? Frederica da Silva Santos. Isso não tem poder, isso é a pobreza ambulante. Mas sabe que, admirando esses sobrenomes, me veio na mente o texto que a gente leu aqui, e casa com aquilo que Paulo diz: como nada tendo, mas possuindo tudo. Que diz o texto que Jesus Cristo tem um nome que está sobre todo nome. E a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, eu passo a carregar em mim o nome que está acima de todos os nomes. Eu posso não ter um nome honrado, eu posso não ter um sobrenome que me destaque, mas nós carregamos conosco um nome que está acima de todos os nomes. É isso que Paulo diz quando ele quer dizer aqui: como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu não tenho nada aqui, mas eu possuo tudo o que eu preciso ter, que é Cristo Jesus. E isso me marca como servo do Senhor. Queria convidar você a ficar de pé. E ao ficar de pé,